Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Que bom, né? Mais uma vez estarmos juntos, ainda distantes, mas com esse propósito de estudar a palavra do Senhor. Hoje, continuando a nossa conversa na carta de Tiago, conversaremos especificamente os versos 26 e 27, os últimos versículos do capítulo 1. Mas antes de lermos os versículos e conversarmos, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse momento. Obrigado, ó Deus bendito, pelo seu grande amor por nós, pelo seu cuidado, pela sua presença, pela sua palavra de vida, palavra de esperança, palavra de salvação. Pedimos-te, Senhor, pela ação do teu Espírito Santo, que nos abençoe neste momento, ó Deus, para que nosso entendimento, as nossas emoções sejam tratadas, trabalhadas, edificadas e, acima de tudo, Senhor, que sejamos convertidos a Ti, que o nosso coração se converta em adoração, converta-se ao Senhor em obediência, para a glória e honra de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Pois bem, tenhamos então Tiago capítulo 1, versos 26 e 27, que nos diz assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. O versículo 26 começa com essa expressão, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Qual é o contexto desse verso 26 e 27, diante daquilo que nós já conversamos nos domingos anteriores? Lembremos-nos de que esse capítulo 1 tem uma série de mensagens, série de pequenas mensagens voltadas para o tema da tribulação, das provações, da tentação e da coerência daqueles que foram chamados por Deus, transformados pela palavra da verdade, para que sejam coerentes no seu modo de viver, seu modo de proceder, que esse jeito de viver seja de acordo com a palavra que nos salvou. Essa é o tema específico dos versículos anteriores. E que ninguém se engane, diz Tiago, exatamente um chamado para essa coerência com a palavra que nos salvou, com a palavra que nos regenerou, a palavra que nos libertou, a palavra que é Jesus, portanto ser coerente com Jesus Cristo, nosso Senhor, e com a palavra que Ele nos dá, a palavra que Ele nos chama para viver em obediência, a palavra que nos dá sabedoria. Esses são os temas tratados aí no capítulo 1. Finalzinho do capítulo 1, que são esses versículos, há uma transição entre o tema da tribulação e agora a nova religião que Deus nos chama para viver. Como se Tiago estivesse dizendo que essa palavra que nos forma, essa palavra que nos regenera e nos chama para um novo proceder, também nos mostra uma religião que é coerente com a vontade de Deus, uma religião que é verdadeira. Então nós vamos começar agora, a partir desse encontro, vários temas que nos alertam sobre a essência da verdadeira religião, a essência do verdadeiro cristianismo, a essência da verdadeira fé. E aqui então nós temos essa transição entre o assunto da tribulação, que nos chama a viver para um novo jeito de viver, que o cristianismo nos chama, ou essa nova maneira de viver para a qual o cristianismo nos chama. É por isso que o verso 26 aqui faz uma ligação direta com o verso anterior, iniciando esse tópico da religião verdadeira, que é vivida por aqueles que foram formados pela palavra da verdade. Pois bem, aqui o primeiro versículo fala, se alguém supõe ser religioso, a palavra que aparece no grego originalmente é dokei, que significa
alguém que se imagina, alguém que pensa, alguém que acredita. É aquela autoconvicção, né, que a pessoa tem quando olha para si mesmo, e ela olha para si mesmo e diz: eu sou um religioso. É uma autoafirmação sobre si, é uma autocompreensão sobre o que se é, né? Quando nós olhamos para nós mesmos, como nós nos definimos, como nós olhamos para nós mesmos, como nos vemos. E aqui Tiago está dizendo: se alguém olha para si mesmo e se supõe religioso, supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. O conceito de religião aqui é fundamental para entendermos esse texto. O que é religião, né? Quando Tiago usa a palavra religião aqui, ele está literalmente usando a expressão em grego treskos, que era usada pelos gregos, né, no mundo grego, para se referir às atividades religiosas dentro de um culto pagão, dentro de um culto a qualquer divindade, né? Não se trata aqui especificamente de uma palavra usada no Antigo Testamento para a adoração a Deus ou o culto com sacrifícios. Não, Tiago utiliza uma palavra geral para referir-se a essa prática religiosa, né, em que qualquer religioso faz quando está diante da sua divindade. Então a palavra religião aqui é uma palavra genérica, né? Ela trata de todas essas atividades que um religioso faz na sua prática de adoração à sua divindade, adoração ao seu Deus, adoração àquele que ele crê, aquilo ou aquela, né? Ou dependendo aí da expressão religiosa, que é o seu Deus, a sua deusa, né? Como na antiguidade, né, quando Tiago escreve essa carta, o mundo politeísta, né, o Império Romano com um panteão de divindades que envolviam a vida das pessoas em todas as áreas, né, e eram divindades especializadas para cada área da vida. E Tiago usa essa expressão genérica para falar, né? Se alguém se supõe religioso, olha para si mesmo e se supõe religioso, alguém que presta culto a uma divindade, que presta um culto a Deus, né? Agora, obviamente, ele está falando isso para os cristãos, né? Se alguém se supõe religioso, alguém que faz uma prática de adoração a Deus, mas não refreia a sua língua, a sua religião é vã, a sua religião é vã. O verso 22 que nós estudamos do domingo passado dizia o seguinte: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Lembremos-nos de que quando Tiago nos aponta nos versículos anteriores sobre o auto-engano, ele fala daquela pessoa que engana-se a si mesma à medida que ela ouve a palavra, mas não coloca em prática. Ela ouve a palavra, mas ela não coloca em prática essa palavra exatamente por quê? Porque ela se torna uma pessoa irada e tenta fazer com a sua própria vida, com as suas palavras ou com as suas atitudes, que a justiça de Deus aconteça. Lembremos que essa exortação é muito forte, né? No texto nós estudamos no domingo passado, que a ira, né, desse religioso que não refreia sua língua é alguém que acha que está fazendo a justiça de Deus. Aqui nós temos novamente a mesma compreensão do auto-engano, né? A pessoa se engana à medida que ela é uma religiosa, ela se autodefine como religiosa, mas ela não controla a sua língua, ela não coloca freio à sua boca. Parece-me que Tiago está querendo dizer, reafirmar aquela verdade que ele já disse nos versículos anteriores. Assim como aquele que ouve a palavra, mas não pratica, mas se torna rápido em falar e também se torna rápido em ser irado, né? em irar-se e tentar praticar justiça com a sua própria maneira de viver, né? Ser um justiceiro em nome de Deus, esse é alguém que está se auto-enganando. Aqui ele diz que o religioso também, que não refreia sua língua, está se enganando. Parece que está reforçando o mesmo conceito.
O que Tiago está querendo nos mostrar é que há uma coerência necessária entre o ouvir e praticar, e que a verdadeira religião se prova nos atos externos de como falamos. E é exatamente o que nós vimos domingo passado. Aquele que ouve a palavra e pratica a palavra não transforma a sua palavra em palavra de ira, não transforma a sua palavra numa palavra de fazer justiça em nome de Deus. Aqui o religioso que está se enganando, ele não consegue colocar freio na sua própria língua. Algo que Ludwig Wittgenstein, um filósofo da linguagem, né, um dos primeiros filósofos que estudaram a filosofia da linguagem, certa feita escreveu num de seus livros que os limites da linguagem denotam os limites do meu mundo. Os limites da minha linguagem denotam os limites do meu mundo. O que Wittgenstein está dizendo é que a partir do que nós falamos, nós também expressamos quem somos, qual é o mundo que vivemos. As palavras que nós falamos de alguma maneira expressam as nossas compreensões, a nossa maneira de ver o mundo. Nós expressamos inclusive a essência do que somos, não é? As palavras acabam revelando a realidade que somos. Por isso que Tiago está dizendo que a verdadeira religião é provada pela maneira como nós falamos, ela é provada pela maneira como nós expressamos, ela é uma verdade que é externada de maneira coerente com aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. O mesmo verso 26 nos fala, né, que essa pessoa então está se enganando, né? Enganando a si mesmo. Essa religião é um auto-engano, é uma mentira para si mesmo, né? Tem uma música conhecida, né, que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né? Aqui o religioso é aquele que mente para si mesmo, ao ponto dele acreditar ser um bom religioso, mas as suas ações externas provam o contrário, né? E o que Tiago diz é que essa religião é vã, é um mataios lá no grego, literalmente vazia, sem conteúdo. Não tem um conteúdo da fé, não tem um conteúdo da verdade, não tem um conteúdo da justiça, não tem um conteúdo do amor, não tem um conteúdo da esperança, não tem um conteúdo da vida de integridade que expressa os valores do reino de Deus. Esse conteúdo né, expressa-se no jeito de viver. Jesus disse isso, né, que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Os atos externos comprovam a identidade, a essência do que nós somos. Pablo Deiros, ao comentar esse texto, sugere que Tiago está condenando a religião, essa religião vã sem conteúdo, porque é aquela religião que se resume apenas às palavras, né? Deiros, ao comentar esse texto, vai reforçar esse conceito de que a religião vã é aquela que se resume apenas na palavra. Todo culto, toda liturgia, toda a vida se resume nas palavras, só no falar, né? Fala-se, mas não é coerente com o que é e nem as obras são correspondentes com aquilo que deveria ser a essência da fé que professa, né? Mateus 12, 36 a 37, nós podemos ler: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Verso 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ao contrário do verso 26, em que Tiago nos apontou a religião que é vã, porque não tem conteúdo, aqui ele vai nos mostrar como a religião verdadeira, a religião para o Deus verdadeiro, a religião que é coerente com o Deus verdadeiro, como ela se expressa. Então ele vai dizer que essa religião é pura e sem mácula. A palavra pura, katara, significa limpeza exterior, é a roupa limpa, enquanto o sem mácula expressa o interior não contaminado, que está nos mostrando então no texto a coerência, né? Aquilo que é íntegro, tanto externamente quanto internamente. Há uma pureza de vida, tanto no falar, porque o falar
expressa aquilo que se é. Então ele disse que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. É interessante que lá no original grego não tem a palavra nosso aí, né? Literalmente é para com Deus e Pai. Isso faz uma grande diferença no texto, porque Tiago está falando não de uma religião que é verdadeira para os cristãos, mas uma religião que é verdadeira para o mundo inteiro. O Deus verdadeiro deve ser adorado dessa maneira, né? Por todos, e não é apenas o Deus dos cristãos. Então, o nosso aqui, só para o registro, não existe lá no original, no grego. Russell Shedd, quando comentou esse texto, diz assim: esse trecho não limita nem define a verdadeira religião, nem quer dizer que não haja outros elementos fundamentais no culto genuíno cristão, mas é esse cuidado pelos que nada têm que não deve ser omitido. A inclusão do título Pai certamente enfatiza o amor paterno que Deus tem para com seus filhos, menos favorecidos social e materialmente. O verso 27 continua nos mostrando que essa religião, então, que é pura para com Deus Pai, né, é visitar os órfãos e as viúvas. A palavra que ele usa para visitar aqui, lá no grego, episkeptestai, significa literalmente assistência, olhar com cuidado, olhar com um olhar compadecido. Os órfãos e as viúvas no Antigo Testamento representam, né, a classe mais desfavorecida, aqueles que eram desesperados por conta da sua condição social, emocional e econômica, né? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, os órfãos e as viúvas vão aparecer inúmeras vezes para representar esses que são deixados, abandonados, que não tinham qualquer direito, né? A mulher, quando ficava viúva, perdia o direito de qualquer, ou não tinha direito de qualquer propriedade, né? Ela não poderia ser dona de absolutamente nada. Se tivesse um filho pequeno, né, então você tinha uma viúva e uma criança também abandonada. E os órfãos são aqueles sujeitos que eram muitas vezes tratados como servos, usados para trabalhos forçados, né? Porque não tinham posse e não tinham propriedade nenhuma. A Bíblia exatamente nos tenta corrigir isso que acontecia no mundo antigo com as viúvas e com os órfãos, e a Bíblia tem inúmeros textos para nos mostrar como o povo de Deus deveria tratar de maneira diferente aqueles que tradicionalmente eram excluídos, rejeitados, tratados como se nada fossem, tratados como se nem ser humanos fossem, né? É por isso que nós vamos ler alguns textos do Antigo Testamento para mostrar isso, essa palavra de Deus voltada para o cuidado com os órfãos e viúvas, aqui representando todas essas pessoas que não tinham direito à propriedade, que eram tratadas como se gente não fosse, né? Primeiro Zacarias 7, 6 a 10, quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o Sul e Cefelá eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Jeremias 22, 1 a 3. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e anuncie ali esta palavra. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá, você que se assenta no trono de Davi, que ouçam também os seus servos e o seu povo que entra por essas portas. Assim diz o Senhor: pratiquem o direito e a justiça e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente nesse lugar. Salmo 72, versículo 1 e os versos 12 a 14. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Olha o que o rei tinha que fazer. Verso 12. Porque ele livra os necessitados que pedem socorro e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados e salva a alma dos que precisam de auxílio. Verso 14. Ele os redime da opressão e da violência.
e precioso lhe é o sangue deles. Salmo 82, versos 3 e 4. Defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. O pastor citou apenas alguns textos para nos mostrar, né, como em vários momentos do Antigo Testamento, em vários textos do Antigo Testamento, nós vamos ter a menção aos fracos, aos que são mais oprimidos, né, pela sua condição social, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os pobres, aqueles que são miseráveis na sua condição. A estes há um mandamento bíblico de um olhar de compadecimento, olhar de misericórdia, né? William Barclay, quando comenta esse texto, diz assim: de modo nenhum quer dizer isto que seja mal buscar oferecer a Deus o mais nobre e esplêndido culto dentro da casa de Deus. O que sim quer dizer é que todo culto é vão e inútil, a menos que impulsione o homem a sair ao mundo para amar a Deus, amando a seu próximo, e a conduzir-se em forma mais pura em meio às tentações do mundo. O último parte do versículo 27 fala que o cristão então deve, além de visitar os órfãos e viúvas, representando todos aqueles que o cuidado com todos aqueles que são menos favorecidos, aqueles que precisam da assistência, da misericórdia, mas há um complemento. Os cristãos devem também guardar-se incontaminados do mundo. Que essa religião que é verdadeira, pura e sem mácula, é aquela então que assiste aos órfãos e às viúvas, representando aqui todos os que são de alguma maneira oprimidos, aqueles que são renegados, uma condição de alijamento social, né? Mas também o cristão deve guardar-se incontaminado do mundo. O que significa essa expressão incontaminado do mundo? O que essa expressão nos ensina? Pablo Deiros, ao comentar esse texto, escreveu assim: o mundo ao nosso redor está cheio de maldade. Suas ideologias, práticas e ideais geralmente se opõem à vontade de Deus. Se nos deixarmos levar por suas sugestões ou obedecermos às suas demandas, vamos poluir nossas almas. Mas não é de uma experiência pontual do que se fala o texto, mas o desenvolvimento de um estilo de vida. O que Pablo Deiros nos chama a atenção é que a maldade à nossa volta, a corrupção à nossa volta, pode nos influenciar, não apenas a termos pontualmente ações de injustiça, mas de alguma maneira isso vai formando o nosso caráter, vai formando um estilo de vida, e aquilo que aparentemente é errado passa a ser o que todo mundo faz, que todo mundo pratica, que todo mundo acaba fazendo, né? E essa é uma advertência para nós cristãos nesse tempo. Um texto profundamente incisivo, né, para o nosso olhar para nossa vida, nosso estilo de vida, para a coerência do nosso cristianismo. Vamos refletir nesse texto? Primeiro, quem não refreia sua língua está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Como temos refreado a nossa língua? Se fôssemos medidos, julgados pelas palavras que falamos na última semana, como seríamos avaliados pelo padrão de Tiago? Pelo padrão de Tiago, seríamos avaliados como uma religião vã ou uma religião pura e sem mácula? Essa pergunta você precisa fazer diante de Deus e, claro, olhando para o seu coração. É uma pergunta difícil de fazer. É um desafio permanente para a nossa vida cristã. Em segundo lugar, a Epístola de Tiago não é um texto difícil de ler e compreender, mas é um desafio para o nosso proceder coerente. Não é verdade que nossa religião se resume demais às palavras e de menos à prática? Tiago verdadeiramente não é um texto difícil de ler. Também não é difícil de compreender. Uma leitura fácil de se fazer e fácil de compreender. Mas o que Tiago nos aponta não é fácil de viver, porque Tiago nos chama a uma coerência entre o que nós cremos e como nós vivemos. E Tiago também nos aponta o risco de reduzirmos a nossa fé, a nossa religião, meramente às palavras que professamos.
conhecemos demais as Escrituras, sabemos demais o que elas dizem, mas na prática do dia a dia dissociamos quantas vezes a nossa vida da coerência com o Evangelho. Nas nossas relações sociais, na nossa compreensão do mundo, na nossa visão política, na nossa visão sobre o mundo criado por Deus, a visão do nosso corpo, como nós lidamos com os bens que temos, como isso é levado para dentro do centro que é Jesus. Como nós avaliamos isso a partir da centralidade de Jesus na nossa vida e do seu chamado para a nossa vida cristã. Por isso que quando Tiago nos fala sobre a coerência da nossa religião com os nossos atos externos, Tiago não está querendo dizer para você e para mim que nós vamos provar a nossa fé, a nossa religião com as nossas obras, mas quer dizer algo que é central na palavra de Jesus, em todas as cartas apostólicas, que é central na mensagem do Novo Testamento, que é central na mensagem da Bíblia, que a fé verdadeira, a palavra de Deus que nos gera para uma fé verdadeira, também nos leva a viver uma vida diferente, uma contracultura com esse mundo, a olharmos para a realidade desse mundo e percebermos que somos chamados para viver de outra maneira, com outros valores, com outros interesses, com outros propósitos, com os propósitos que são diferentes, óbvio, da maioria, exatamente porque nós olhamos para aqueles que ninguém olha, como Jesus olhou, e amam aqueles que ninguém amam, porque foi esses que Jesus amou. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra e desafio que o Senhor traz ao nosso coração. Palavras desafiadoras para a nossa vida, mas que resgatam em nós o sentido de existir, porque fomos feitos para isso, para adorarmos ao Senhor, para louvarmos ao Senhor, para exaltarmos ao Senhor, mas não esquecermos da nossa responsabilidade com aqueles que estão à nossa volta, especialmente os que mais precisam, os que mais carecem. Não nos permita, ó Deus, que os nossos olhos se tornem cegos para a realidade à nossa volta. Não permita, ó Deus, que o sofrimento dos órfãos e das viúvas, que representam todos aqueles que são de alguma maneira alijados, proscritos na nossa sociedade, possa nos impedir de ver que é para esses que o Senhor nos chama para assistir. Que o Teu Espírito Santo nos faça uma igreja, uma comunidade acolhedora, uma comunidade que assiste aqueles que menos possuem, menos têm, mas que também nós cristãos, cada um de nós, possamos ter do Senhor a graça, o milagre que nasce dessa experiência com Jesus Cristo, nosso Senhor, de verdadeiramente amar aqueles que ninguém ama, estender as mãos para aqueles que ninguém estende as mãos, porque esse é o chamado que o Senhor tem para nós, e está tão claro nas suas Escrituras, na sua palavra, e pedimos que o Senhor nos dê poder do alto para sermos obedientes ao seu chamado para nós, porque isso é libertador, porque isso é resgatador. Nos abençoe a todos nós, para a glória de Jesus nosso Senhor, hoje e sempre. Amém.